Olá, meus queridos ouvintes, chegamos a mais um episódio do podcast Check-in Digital. O podcast que foi feito para provocar o mundo das hospedagens, para que a gente possa, com isso, inovar e, obviamente, trazer mais rentabilidade, uma melhor experiência de modo geral. Sou Gabriel Fumagalli, um apaixonado por tecnologia e viagens e que também estou à frente hoje da Xstay, uma plataforma de estadias flexíveis e inteligentes e uma solução para rentabilizar ativos imobiliários sem gerar trabalho para os proprietários. Eu estou aqui hoje no papel de provocar e entrevistar esses dois convidados que estão aqui com a gente, que são pessoas de extremo alto nível no mercado, que hoje são sócios também dessa empresa que em breve eu vou anunciar. E que eu gostaria de compartilhar momentos e que a gente provoque reflexões dessas pessoas que estão escutando. Então, gostaria de dar as boas-vindas aqui a Pedro Cipriano e Felipe Marcondes, sócios hoje da Noctua. E, obviamente, eu vou deixar que eles expliquem um pouco melhor o que eles fazem, já fizeram e o que a Noctua faz. Mas vamos lá, junto com a gente aqui hoje, nesse podcast, refletir um pouco mais. Lembrando que é importante você que nos escuta e já acompanha os outros episódios. Se você ainda não segue, passe a nos seguir. Coloque as 5 estrelinhas aí na nossa classificação, que com isso a gente vai ajudar a chegar essa mensagem em mais pessoas. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Eu sei que a agenda de vocês é super corrida. O Pedro viaja o Brasil inteiro aí, então é uma honra poder receber vocês aqui para a gente conversar um pouquinho desse tema que eu sei que vocês gostam bastante também, para que a gente leve mensagem e reflexões para o mercado. Então, queria que vocês começassem aí contando um pouquinho quem é um pouco mais aí de Pedro, quem é um pouco mais de Felipe, o que vocês já fizeram e o que vocês fazem hoje. Bem-vindos e obrigado mais uma vez. Tudo bem, obrigado. E aí, Felipão, quer começar se apresentando? Olá, Pedro. Pois é, tô ouvindo o cara apresentar aqui o podcast, começando a ficar com vergonha quando eu falo do nossa. Tem um lado muito mais artístico aqui do que geralmente é o meu perfil. A gente Fala precisa bem. dançar conforme Fala a bem, música. menino. Vamos lá. Gabriel, prazer estar com vocês. Vamos lá, espero que a gente consiga contribuir. Dentro do nosso lado, até você perguntou quem que é o Pedro, quem que é o Felipe, e na sequência, quem que é a Noctua. Eu, na pessoa física, eu sempre atuei com estruturação de negócios. É o que eu fiz praticamente a minha vida inteira. Atuei em grandes consultorias, principalmente consultorias globais, ajudando a entender produto, marca, processo, potencial de resultado e, no final das contas, saber como fazer dos ativos imobiliários, especialmente hoteleiros, um negócio de sucesso. É o que eu fiz na minha vida inteira. Aí, nessa nova fase de empresa, a gente estruturou a Noctua há um pouquinho mais de 2 anos. De 2 anos para cá, a gente ajudou a estruturação de um pouco mais também de 60 projetos. Para 2 anos de história, vocês estão realmente fazendo história, hein? A gente fez bastante coisa. A gente está fazendo bastantes coisas. Até quando eu estruturei a empresa no primeiro momento, eu enxergava a Noctua como uma grande catalisadora de negócios no país, mas com um viés diferente, com um viés de uma vivência prática que até então eu não enxergava no mercado. E que até então também não era eu essa pessoa, porque eu atuava na estruturação de empreendimento, eu era a pessoa que atuava em diversos projetos, mas até uma certa camada. Nessa nova fase da Noctua, a gente tem agora uma estrutura executiva parruda, meus novos sócios, incluindo o Felipão, com quem eu tenho orgulho de dividir aqui esse espaço com vocês, de pessoas que dentro da sua área foram muito a fundo numa vida executiva, e é isso que a gente está fazendo. A gente continua ajudando a estruturação de negócios, e mais do que a estruturação de negócios, a gente está ajudando a levar soluções relevantes para a ponta das empresas, e com viés de implementação, com viés de internalização de conhecimento, contribuindo naquilo que a gente desenhou nas empresas pelas quais a gente passou. Para não monopolizar a nossa conversa, eu passo a bola para o Felipe e a gente explica também um pouquinho mais nessa área de short-term rental ou de locação
de temporada, o que a gente tem aprontado no bom sentido. Beleza, Muito vamos bom, lá. Felipão. Conta aí um pouco mais. E assim, para quem não sabe, eu descobri, tá? Nem o Pedro sabia. Felipe já foi desenvolvedor de software, tá? Então, você precisa desenvolver um aplicativo aí, chama o cara que ele sabe fazer isso também. Tava escondendo. A gente precisava encontrar um programador, a gente precisa Gabriel, encontrar eu um te convenci programador. pelo convite, falar uma coisa bonitinha aqui, mas, pô, você me empurrou aí, deu uma tropeçada. Não, eu tô brincando, cara. Eu fui desenvolvedor quando eu tinha, sei lá, 16, 18 anos. Era coisa de moleque pra ganhar um dinheiro extra, pra sair com os amigos e viajar. Boa. Viagem sempre foi uma grande paixão minha, né? Então, muito feliz de estar nessa indústria, de estar contribuindo aqui para vocês. Minha carreira é mais do lado de aluguel por temporada. Então, eu tive uma passagem pelo TripAdvisor, onde eu era responsável pela operação em Portugal. De lá, eu passei para o Airbnb em 2018. Toquei operações na Europa. Fui responsável pelo inventário no Oriente Médio e África por um tempo. Para arrumar a casa com práticas da Europa até contratarem um time local. E desde 2019 eu venho para a América Latina para desenvolver e preparar a área para growth, né? Então fui Head of Supply do Airbnb na América do Sul de 2019 até novembro do ano passado, quando eu saí aí para me juntar ao Pedro nesse projeto. Muito bom. A nível de curiosidade, assim, quando você começou lá no Airbnb em 2018, né? Quando você olhava o supply do mercado que você basicamente olhava, Brasil, América Latina e tal, isso daí foi uma constante crescente e tem sido ainda nos últimos anos? Como é que estavam esses números de supply para o inventário de locação de temporada? 2018 eu estava na Europa, né? Eu estava uma boa. operação no norte da Europa. Lá já era bem mais sólido já era do bem que mais aqui. estruturado, bem mais sólido, né? E a razão de eu ter vindo para a América Latina é até trazer boas práticas da Europa e ajudar no desenvolvimento, na estruturação dessa área tão importante, né? Preparar para um crescimento acelerado pós-IPO, né? E você vê, né? A América Latina é um dos lugares que mais cresce, né? É a região que mais cresce globalmente no Airbnb. E se você vê pré-pandemia, 2019 até hoje, dos países relevantes do mundo, para o aluguel por temporada, o Brasil é o país que mais cresceu, seguido da Alemanha, né? Então, assim, o Brasil mostra um crescimento significativo, tanto do inventário quanto da demanda. E a gente está numa área de extrema oportunidade, né? Porque aluguel por temporada no Brasil, a demanda ainda cresce mais rápido que o inventário. E, geralmente, quando a demanda cresce mais rápido que o inventário, isso gera oportunidade para novos entrantes, isso gera oportunidade para desenvolvimento de estratégia. Então, é um momento muito interessante que nós estamos vivendo. Muito bom. Antes da gente seguir, eu queria pegar um gancho nisso que você falou. Será que esse aumento de demanda, do supply mesmo, ele tem alguma correlação com o crescimento ou o menor crescimento da hotelaria de modo geral? Porque assim, eu vejo, se não fosse a locação de temporada em São Paulo, nos momentos dos grandes festivais e shows, por exemplo, que a gente teve ano passado, a gente tava ferrado, né? Muitos hotéis mid-scale ou até budget, as diárias estavam a R$800 aqui em São Paulo, né? Então, como é que vocês veem isso, assim? Posso dar uma opinião, né, que eu tenho sobre isso? O que acontece? Muita gente pensa, a pessoa vai alugar, ou aluga por temporada, ou aluga hotel, né? E eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso, né? Eu acho que todos nós temos vários de nós mesmos, né? Nós mesmos, vamos dizer. Então, a gente tem vários momentos na vida. Se você quer ficar 2 semanas em algum lugar, o aluguel de temporada provavelmente é mais propício. Você tem mais espaço, você tem uma cozinha, você acaba tendo mais conforto naquela região e você não precisa dos serviços diários de hotelaria. Se você quer passar 2, 3 dias a negócios ou uma noite a negócios, não tem por que fazer check-in e precisar da cozinha, né? E o café da manhã é uma bênção nessa situação. E o hotel acaba sendo muito mais apropriado para aquela situação na tua vida. Por outro lado, de repente, uma família com filhos, né? Em vez de 2 quartos conectados de hotel, uma cama extra no quarto, talvez alugar por temporada seja uma solução melhor. Então, existem vários momentos na vida e vários motivos para se viajar ou para se hospedar. E acho que tem espaço, né? Eu não acho que é uma interseção perfeita.
Eu acho que é aquela dinâmica dos dois círculos conectados, e óbvio que no meio tem uma interseção, Perfeito. mas acho que tem mercado para todo mundo, e eu acho que o fato da existência dos dois só desenvolve a indústria. E é aquela velha questão, né? Quando a maré sobe, todos os barcos flutuam, né? Todos os barcos levantam. 2023 estava todo mundo feliz, né? Não estava tão Exato. feliz quanto 19, mas estava todo mundo bem mais feliz, né? Principalmente depois do ciclo de Sim. pandemia. Né? E eu acho uma coisa interessante que você falou também é a questão dos eventos, né? Porque o que acontece, né? Em geral, você vê o inventário de hotelaria é, em geral, estável. Hotéis param de existir, hotéis são construídos, mas, em geral, existe uma estabilidade. O inventário de aluguel de temporada é muito instável. Então, ele entra e sai com muita facilidade. O que isso faz, né? O que isso gera? Isso gera uma flexibilidade para o turismo local. Então, vem Taylor Swift, vem Madonna... muita gente coloca o apartamento para aquele evento e faz com que a cidade consiga comportar aquele evento. E depois tira, né? Então, assim, gera uma flexibilidade para o turismo local que eu acho bem interessante. E, mais uma vez, a maré do turismo sobe, os hotéis vão se beneficiar, aluguel por temporada, Todo restaurante, todo mundo se beneficia. Muito bom. Não parece ter uma relação tão direta. Tá. Entre os mercados. Até para quando a gente sai um pouquinho do Brasil e olha para regiões mais maduras, você olha o mercado norte-americano e viu o que aconteceu com o mercado norte-americano até 2020, antes de pandemia, você olhava resultados relacionados ao mercado hoteleiro convencional crescendo. E se chegou ao ápice em termos de performance no mercado hoteleiro nos Estados Unidos. E, de alguma maneira, a curva também, olhando para a STR, ela foi muito parecida. Ela pode ter sido mais ou menos intensa, mas a tendência de crescimento dos dois, ela aconteceu. Quando você pegava e tentava sobrepor as curvas, os momentos que existia, talvez, uma relação um pouquinho mais clara, era exatamente o que você comentou sobre os grandes eventos, nos momentos que, quando não existia um inventário maior de unidades, uma plataforma de locação, você via o tal do heavy par, né? A receita por apartamento disponível na hotelaria, dando estilingadas. E, de alguma forma, essa curva atenuando em razão dos imóveis que começaram a ser utilizados também como uma plataforma de uso pelo consumidor final. Agora, vai ter alguma intersecção, é natural, mas ela tende a ser pequena. E você também sabe disso melhor do que eu. Quando você olha período de hospedagem dentro de uma plataforma da STR e compara com a hotelaria, sazonalidade de certa forma invertida, ao invés de terça, quarta, quinta, você tem quinta, sexta, sábado, como picos de demanda. Acabam sendo bichinhos, acho que de alguma forma diferentes. Complementares para os momentos. Complementares também para os momentos, como o Felipe comentou. Muito bem, muito bem. Pedro, aproveitando, né, a sua colocação assim, e trazendo um pouco da sua experiência, você já estruturou diversos negócios, né, de imobiliários de renda, mais focados na hospitalidade de modo geral. E quando você talvez vê o que acontece, a forma que acontece hoje e projeta futuro, sabendo, né, todos os negócios existem dificuldades, mas sabendo talvez um pouco mais a fundo dos negócios, as dificuldades desses negócios, o que você acredita que são pontos de atenção que a gente precisa olhar mais atentamente, que podem influenciar no potencial desse negócio no futuro? E, eventualmente, esse futuro já é hoje, né? Tem muitos processos, a gente sabe que precisam ser ajustados. Mas o que você acredita que são os maiores desafios para esses gestores desses hotéis ou desses empreendimentos de forma geral daqui em diante? Para a hotelaria convencional? Para a hotelaria convencional, sim. A gente está O Brasil é um país que é isso aqui. É um carrossel. Empreender aqui é difícil, hein? Empreender aqui... Às vezes um carrossel também. A gente anda e sai no mesmo lugar. Mas, de certa forma, a palavra que eu buscava, a expressão, era montanha-russa. A gente tem altos e baixos. Historicamente, a nossa trajetória foi muitos hotéis, muitos projetos em desenvolvimento e depois um vale, nada acontecendo. E muito movimentado pelos efeitos de superoferta. No momento que, de alguma maneira, o mercado imobiliário estava aquecido, taxa de juros dava uma barrigadinha, e aí a gente vinha uma avalanche de projetos no país. De certa forma, o último ciclo que a gente viu de desenvolvimento de negócios, ele aconteceu até 2014, aproximadamente. O foco
foi esse. Copa, Olimpíadas ali, tirando né? o Rio de Janeiro, que nas Olimpíadas se estendeu até 2016, esse foi o grande movimento de desenvolvimento de projetos que a gente teve no país. De lá para cá, o que acontece? A economia, ela foi andando de lado. A gente teve 2015, 2016, durante o governo Dilma, a principal recessão que a gente viveu até então, tirando a pandemia. Com aquilo, desempenho dos hotéis foi lá para baixo e a gente começou um processo gradativo de recuperação até 2019. Chegada a 2019 e entrando no comecinho de 2020, todo mundo ficou corajoso. Até eu lembro que naquele momento eu falei, olha, eu esqueci todos os princípios de diversificação de investimento e vou colocar uma parte importante dos meus recursos naquilo que eu consigo avaliar. Aí lá vou eu e compro cotas olhando para fundos imobiliários de hotelaria. Aí veio a pandemia... Aí vem a pandemia e dá aquele vale de novo. Mas tirada essa parte triste da história, até 2020 a gente vivia ainda margens apertadas no setor e uma expectativa de crescimento em razão de possíveis reformas que na época eram cogitadas. O que não se concretizou com a pandemia. E aí vem de novo o desempenho indo para patamares bastante baixos. Tornando a história mais curta, que essa pergunta é complexa, mas eu vou tentar voltar aqui para não perder todo mundo. Quando chega 2023, foi o ano de inflexão. A pandemia deixa de ser discutida, independente do mês do ano. A gente volta a ter taxas de ocupação próximas ao que a gente tinha antes. Aquele processo que a gente visualizava em 2020, no comecinho, começa a ganhar tração. E hoje, a gente está numa situação que ocupações voltam, às vezes um degrau abaixo. Abaixo de 23 e diária média quase chegando a 19 já, talvez. A diária média ela está no país 30% acima do que a gente estava em 2019. O Heavy Par. O Heavy Par está 30% acima do que a gente estava em 2019. Então, a ocupação país está acima do que a gente estava em 2019. Perfeito. No caso dessa de São Paulo, que depende um pouco mais do mercado corporativo, digamos, de contas globais, ele tem também um Heavy Par acima, no entanto, uma ocupação um pouquinho atrasada. Mas vamos lá, saindo de tecnicismo e falar assim, o que acontece, qual que é a situação hoje? A situação hoje ela é de um desempenho muito mais favorável do que existia, no entanto, com uma necessidade ainda de crescimento. Assim, os hotéis eles estão entregando mais dinheiro do que entregavam em 2019. Só que 2019 não era brilhante. 2019 não era o ápice, não era aquilo que se esperava. E de lá para cá, custo de implantação aumentou muito. Custo operacional, ele também, de certa forma, ele é robusto dentro do mercado. Então, a gente ainda tem alguns passos a evoluir para rentabilizar um pouco melhor os nossos investimentos. A tendência ela é crescente, mas numa visão estática, o momento de resultados moderados ainda. Perfeito. E falando em resultados moderados, você acredita que esses resultados, quais são os, talvez, 2 principais fatores que influenciam esse resultado moderado? Tirando talvez a parte econômica, olhando para dentro da forma que esses empreendimentos operam, né? Porque eu vejo o custo fixo, o custo com pessoas desses empreendimentos, eles são bem altos, né? E às vezes você pega 2, 3 meses de baixa que você precisa manter aquela folha ali, é um negócio que acaba com a rentabilidade. Você enxerga algum elemento que ele é mais crucial assim para os gestores ficarem atentos de tipo, putz, não, chegou a hora, eu preciso mudar, eu preciso repensar isso daqui, a forma que eu faço, porque senão a minha margem vai continuar diminuindo. Eu vou tentar ser objetivo, juro que eu tento, mas as perguntas elas são que você é um cara com muito conhecimento, então a gente passa por vários passos. Mas quando eu falo de resultados moderados, também é importante fazer aqui uma observação que... Não é comparado a Selic, não, né? O comentário que eu ia fazer é o seguinte, eu gosto de usar um termo que as médias elas precisam ser esticadas. Porque quando a gente olha a média, ela encobre ineficiências. A média é horrível, né? Exato. Eu não quero ser mediano. Na verdade, quem olha a média é medíocre. Você não pode ser medíocre. Então, e a média, ela pega aquelas pessoas que estão desempenhando muito mal com as pessoas que estão desempenhando muito bem e você achata
os resultados. E você não sabe exatamente quem é bom e quem que é ruim. Você só olha o comportamento, que é o comportamento mais generalizado da operação. E na hotelaria, quando a gente estica essa média, você tem hotéis de luxo no melhor momento histórico do país. Você tem empreendimentos de lazer que têm uma estrutura operacional parruda, mas também performando bem em diversas regiões do país. Você tem produtos upscale de marcas que não são de luxo, mas estão num degrau, alguns degraus acima, também performando muito bem. E a gente tem a hotelaria de base, de alguma maneira, ainda precisando ganhar tração. Por que isso acontece? Você falou, bom, de um lado, a gente falou um pouquinho sobre economia, situações que no país não ajudaram, mas por outro lado, você tem algumas outras questões que são inerentes ao negócio, que eu acho que elas merecem alguma reflexão. O primeiro ponto delas é, negócio hoteleiro, ele precisa de escala. E nem todo hotel tem escala. Quando a gente olha dentro de uma estrutura operacional, você precisa de recepcionista, você precisa de reserva, você precisa de gerente, você precisa de marketing e assim por diante. Se eu tenho uma gerente com mais musculatura, ou tenho 10 apartamentos, 100, 200, você precisa, de certa forma, de uma estrutura administrativa de gestão que ela é muito similar. E muitos hotéis não comportam essa estrutura. E as pessoas, quando desenvolveram os produtos, elas não sabiam disso, elas não tinham experiência com isso. Eu só desenvolveria hotéis que respeitem uma escala mínima. E essa escala mínima não está apenas desenhada para a estrutura operacional, ela está desenhada também para alguns terrenos que em cidades centrais são muito caros. E se você não conseguir multiplicar o número de apartamentos, você vai ter, eventualmente, um custo de implantação em razão de terreno que é muito alto. Esse elemento, Gabriel, eu acho que ele é fundamental no Brasil, principalmente mercados que são mercados de lazer. Você enxerga alguns hotéis com 60 quartos, com 40 quartos, 80, e que dificilmente eles vão ter a escala ideal, a não ser que a diária compense. E na essência o Brasil é o mercado de diárias mais achatadas. E a estrutura de custo, a única certeza que tem é que ela cresce. Essa, ela começa a correr margem. Então, eu acho que esse é um ponto relevante. O segundo ponto relevante é a tal sazonalidade dos destinos. Porque se você não tem escala e você precisa ter um custo operacional alto, e às vezes você tem 1 mês, 2, 3, 4, 6 que sejam bons e o restante moderado ou ruim, você acaba trazendo um custo operacional para o negócio em destinos que às vezes não funciona. Não funciona. Isso, para mim, responde pela não viabilidade ou não potencial de valor de boa parte dos hotéis que não performam bem. Sabe? A escala e destinos que têm uma sazonalidade, que é uma sazonalidade baixa. Depois, a gente poderia discutir a importância ou não de um café da manhã, a importância ou não de um restaurante, no almoço, no jantar. E aí, será que todo hotel precisa de restaurante? Ou todo produto imobiliário que atue com hospedagem precisa de alimentação? Na folha de pagamentos da hotelaria, que é a principal conta de custo, às vezes 50% do custo são pessoas. Sim. São pessoas, principalmente naqueles produtos que são alavancados operacionalmente, que têm um custo fixo alto. E desse pessoal, muitas vezes, pelo menos metade, vem de alimentos e bebidas. E aí, em alguns destinos, você precisa, um resort, mas algumas cidades centrais, com um restaurante muito melhor ao seu lado, que faz aquilo com um custo mais competitivo, com uma qualidade maior, será que faz sentido estar dentro do seu negócio? Então, esse tema da discussão de alimentos e bebidas, eu acho que ele precisa ser revisto em alguns empreendimentos e ele, de certa forma, é um dos elementos que corrói margem. Uma coisa interessante também é que você vê hotéis nesse perfil que o Pedro falou, né? Que tem poucos meses aí de alta temporada em outros países como Portugal, né? Você vê o Algarve, sul de Portugal, muitos hotéis fecham por boa parte do ano. Só que o que acontece? O baixo custo de capital e as leis trabalhistas lá permitem isso. Permite, Exato.
Então, a pessoa pode contratar a gente só por alguns meses e o custo de capital é baixo. Logo, o yield do verão serve o investidor pelo ano todo. Perfeito. O Brasil é um país que acaba, pela lei e pelo custo de capital, não permitindo esse tipo de prática, né? Mas acho que isso traz também uma reflexão para a gente no mercado, né? Que alguns modelos a gente precisa repensar. Acho que esses questionamentos que você mencionou, Pedro, são de extrema importância. Será que eu preciso servir o café da manhã? Pô, quanto que isso está impactando aqui no meu custo fixo? Porque a gente sabe que o custo fixo ele pode ser o vilão de uma má rentabilidade num momento de sazonalidade, né? Então, acho que esses são pontos acho que são super pertinentes, assim. Tudo que a gente puder pensar, né, em otimizar essa eficiência operacional, seja utilizando tecnologia ou seja repensando o modelo desses produtos, né, são de extrema relevância. E aí, Felipe, acho que mudando um pouco para você e trazendo até um pouco essa questão de alimentos e bebidas, né, que dentro da alocação de temporada ele é um elemento inexistente. E ele é um elemento que, para alguns públicos, eles impactam negativamente. Mas, para outros, eles são... É algo que é um benefício. Você ter a cozinha e poder fazer a sua própria alimentação, quando você tem um filho e quer construir. Como que você vê, acho que... Quando a gente olha a hotelaria, ela é um negócio muito verticalizado, né? Eu tenho tudo lá dentro, você não sai daqui, consome tudo aqui. Quando a gente vai para a alocação de temporada, ele é muito mais sobre a comunidade, né? Você tem uma boa hospedagem aqui, mas se você quiser, você tem aquele restaurante à sua volta. By the way, você pode caminhar no bairro e aproveitar um pouco mais o café e tal. Como que você vê, e até dentro da experiência de Airbnb, assim, né, que até criou lá a parte de experiências, porque no final a hospedagem ela é só um elemento de uma viagem, de uma experiência como um todo. Como é que você vê isso que acontece no mercado de locação de temporada, até às vezes como um laboratório para a hotelaria? Né? Você acredita no impacto? Você acredita um pouco nessa horizontalização assim, das coisas? Ou são momentos também? Cara, eu acho que a grande beleza do aluguel temporada é que é um modelo extremamente flexível, né? Então, você vê que desde que a gente nasceu, desde que nossos tataravó nasceram, eles iam a hotéis e nós íamos a hotéis, né? E nós fomos acostumados com uma série de mordomias, vamos dizer assim. Fomos acostumados a chegar 10 horas da noite e alguém dar um sorriso para você na recepção. Fomos acostumados a, se eu precisar de café da manhã, vai ter, né? Então, eu acho que a hotelaria estaria num processo agora de adaptar seu público, de reimaginar o seu modelo em geral, né? Aluguel por temporada é uma coisa que é antiga, né? Quando nós éramos crianças, provavelmente, muitos de nós alugamos casas de praia, minha família alugou. Então, é uma coisa que sempre existiu, aluguel por temporada, mas que se desenvolveu, era o mesmo produto... Meio amador, né? Nos últimos 10 anos se desenvolveu séculos, vamos botar assim. Perfeito. Né? E, então, traz toda essa flexibilidade. Você vê empresas muito bem-sucedidas, né? Pelo mundo todo, com um produto totalmente enxuto, então leva o custo operacional tanto fixo quanto variável para o mínimo possível. Aí você fica extremamente competitivo em FII, então isso é um modelo que pode funcionar. Mas, por outro lado, você vê, por exemplo, o Airbnb Lux. É um produto que eu já explico por que ele não pode ser feito no Brasil. Mas ele é muito bem sucedido na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que é um produto que tem concierge. Depois que é feita uma reserva, alguém te liga perguntando se você quer um cozinheiro, se você quer café da manhã. E é um produto muito bem aceito pelo público, né? No Brasil, isso não é possível porque, pela legislação brasileira, aluguel por temporada é aluguel residencial. Você não pode ter serviço. E se você oferece serviço adicional, você descaracteriza o aluguel residencial. Então, a legislação brasileira não permite esse tipo de serviço, a não ser que você tenha um KNAI de exploração turística. Aí você pode fazer. Mas, em geral, a grande maioria das pessoas não podem oferecer serviços adicionais. Mas é um produto maravilhoso lá fora. Então, quem tem, né? Eu imagino que os ouvintes aqui têm os KNAIs corretos, podem trabalhar isso no aluguel de temporada e tirar essa vantagem, dar essa, né,
que eu acho bem legal, especialmente para famílias. Perfeito. E para você, assim, você acha que o Airbnb, ele é uma ameaça ao mercado da hotelaria tradicional? Acho que não. Eu acho que, como a gente tinha falado antes, né? Eu acho que as interseções não são perfeitas. Eu acho que a maior parte do público é distinto. Quer dizer, o público é o mesmo, mas a maior parte das viagens são distintas. Como eu falei antes, a mesma pessoa viaja por diversas razões. E os números corroboram, né, com essa teoria em geral. E óbvio que tem uma interseção. E uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte: pensar o que a hotelaria faz muito bem. Muito bem. Então, por exemplo, viagem de negócios. A hotelaria é imbatível. É imbatível, faz muito bem, é extremamente otimizado. Eventos, a hotelaria faz maravilhosamente bem. Então, tem coisas que a hotelaria faz muito bem. O que a hotelaria não faz bem, por exemplo? Um casal afluente com diversas crianças. É muito difícil lidar com isso. O produto em si você vai encontrar produtos só mais no lazer. Sim, mais tal. no lazer, exato. E até os produtos de lazer em resort não são ideais, né, para esse modelo. Longuíssimas estadias. Você precisa de máquina de lavar roupa, senão fica muito caro. Enfim, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o aluguel de temporada vem para cobrir esses gaps em geral e para facilitar um público que viaja mais, que tem mais facilidade, né? Você vê um movimento global de número de viagens per capita por ano aumentar dramaticamente. E é um movimento que se acelerou durante a pandemia, da pandemia para cá. Então, você vê uma grande aceleração de viagens de carro. O Airbnb vê o dado, por exemplo, um tanque de gasolina. Então, eles calcularam um tanque de gasolina e essa viagem da pandemia para cá acelerou dramaticamente. Perfeito. E são coisas que o aluguel por temporada favorece, que acaba ficando um pouco mais complicado com a hotelaria, né? Então, eu acho que os dois se complementam em geral e fazem com que a indústria compre o papel social dela de uma forma melhor, que é acomodar as pessoas da melhor forma possível em qualquer momento em que elas estejam naquela viagem, né? Muito bem. Perfeito. E eu acho que a gente estava comentando aqui um pouquinho, né, sobre o tema, você comentou, Pedro, sobre os ciclos, né, dos desenvolvimentos imobiliários e tal. E o que eu queria entender hoje, a gente, né, olhando um pouco de fora, assim, a gente está talvez num ciclo de baixa, começando a aumentar para esse desenvolvimento. E eu queria, talvez, ir um pouco mais a fundo na questão se investir em hotéis ainda vale a pena. Ele está num ciclo baixo porque a gente precisa melhorar a demanda de viajantes de forma geral, e aí sim, ou não, é porque talvez o negócio, de modo geral, feito da forma que tradicionalmente ele é feito pelos pequenos e médios, ele não é rentável, né? Como é que você vê isso, a questão do investimento mesmo no setor? Acho que todo mercado, geralmente, tem bons negócios e maus negócios. Quando a gente olha para a hotelaria ela pode ser um bom negócio? Ela pode ser um bom negócio. Eu comentei que, em relação ao mercado de luxo, a gente está no melhor momento em termos de yield. O que é uma margem, geralmente, hoje do setor de luxo? Assim, você tem esse dado, mais ou menos? Olha, tem hotéis que performam na casa de 20 ou até acima. Tá. Você pega custo de capital e pensa o que está se entregando operacionalmente e compara resultado operacional com investimento, a gente chega a entregar acima de 20. 20 como margem operacional ou yield? Como yield. Como yield? Como yield. Dependendo dos produtos, a gente tem entregas que são entregas muito boas. Excelente. Agora, você tem hotéis que estão entregando 3 no ano. Estão entregando 2. Então, tem aí um horizonte que ele é grande, uma discrepância que ela é grande. Então, os hotéis de luxo estão entregando bem, os hotéis upscale estão entregando bem. E a base econômica e mid-market, ela está ainda mais achatada. Que é um pouquinho daquele histórico que eu comentei sobre a nossa capacidade de geração de receita, ela não evoluiu em linha com que o custo de implantação dos hotéis evoluiu e até do que a gente espera em termos de margem relacionado ao mercado. Sim, isso torna a hotelaria um mau negócio? Eu acho que não necessariamente torna a hotelaria um mau negócio, mas a gente tem que entender qual que é o momento de entrada. Até olhando para opções do mercado financeiro, de fundos imobiliários,
Entre os fundos imobiliários, um fundo especificamente de hotelaria, ele foi considerado o fundo imobiliário mais rentável do Brasil durante vários anos. E esse fundo, ele não necessariamente ele investiu em construção de produtos, mas sim no momento de comprar mais barato e sair no momento de valorização. Então, a gente sim consegue fazer do negócio hoteleiro algo que ele seja expressivo. Se a pergunta é, a gente está no momento, então, de estruturação de diversos hotéis porque o resultado está nas alturas? Não, a gente ainda não está lá. Em média, com todas as ineficiências que a gente comentou, principalmente entre os produtos econômicos e mid-market, a gente ainda tem resultados um pouco mais espremidos em comparação com o custo de desenvolvimento desse tipo de produto. E a gente tem também, do ponto de vista econômico, taxa de juros ainda, de certa forma, mais alta do que deveria, do que é esperado em relação ao negócio. Então, a opção entre pega o seu recurso e aplica num investimento de renda fixa, com um risco muito mais baixo, ou pega esse mesmo recurso e aplica no mercado hoteleiro de uma maneira, digamos, no efeito manada, a gente não chegou lá ainda. É por isso que a gente não vê tantos projetos ainda em estruturação. O Brasil, como diversas outras regiões, é um mercado de ciclo mais longo. Assim, desenvolver produtos leva aqui algo, às vezes, mais próximas a 5 anos do que a 2, como em mercados maduros. Então, talvez, para o próximo ano, a gente já veja alguma movimentação um pouco maior, alguém olhando resultados num horizonte um pouco mais longo. Mas ainda não é esse momento que a gente está vivendo no dia de hoje. Legal. Agora, quando a gente tem, assim, por exemplo, se a gente pega um empreendedor raiz, o cara ele tem lá o terreno, ele tem um capital, ele quer construir os seus 50 quartos como um hotel, mid-scale. Você acha que ele é... Aliás, deixa eu reformular. Que elementos você acredita que é importante esse cara pensar antes de colocar e começar a construir, né? Que elementos, eventualmente, são os elementos que vão fazer ele não ter aquele custo fixo tão alto, que pontos, além de contratar vocês para fazer a viabilidade do negócio, que pontos são importantes eles olharem ali de mercado e da eficiência daquele negócio? Eu acho que o desenvolver um projeto, a primeira questão, a gente não pode se apaixonar pelas ideias, mas sim buscar projetos que sejam relevantes para aquilo que a gente desenvolve. Se eu tenho, eventualmente, um terreno, é muito comum, até a gente é procurado para isso, fala, olha, eu quero desenvolver um hotel de luxo, eu quero desenvolver um hotel mid-market, ou quero desenvolver um projeto de STR com essas características. Eu pergunto, por que você quer exatamente o mid-market, ou luxo, ou um projeto de STR? Porque eu acho que funciona, mas com todo o respeito. Quantos desses você já fez? Qual que é a sua experiência em desenvolvimento desse tipo de projeto? E a grande verdade é que no Brasil, os desenvolvedores profissionais, eles são seletos. São poucas pessoas que fizeram isso com mais escala. Então, ao invés de se apaixonar pelo projeto, se apaixone pela ideia de desenvolver um projeto que seja relevante. E aí, se for hoteleiro, ele vai ter custo operacional mais alto. Se for econômico, um pouquinho mais enxuto. Se for sofisticado, até 4 pessoas por apartamento, dependendo do perfil do empreendimento. E em alguns casos, não cabe isso. Então, vamos lá. Não tem muito o que a gente fazer, eu acho que hoje, Gabriel, para mudar a estrutura vinculada à gestão do negócio, até porque muito do que se estrutura depende de parceiros que ainda não chegaram lá. Então, você tem ali o que é esperado para cada modelo de negócio em termos operacionais, em termos de investimento. E isso geralmente não está no braço do desenvolvedor. Então, o que você pode fazer é avaliar, falar, isso aqui faz sentido, isso não faz, buscar outras alternativas. Assim, dentro do projeto, dentro do mercado de STR, fala destinos que são destinos sazonais, terrenos que têm um potencial construtivo que não são de centenas de unidades, mas sim de dezenas de unidades. Você tem uma capacidade de controlar custo fixo muito maior do que a hotelaria. E por que você vai querer desenvolver um hotel nesses
nessas regiões. Desenvolvimentos imobiliários que estão muito mais voltados ao público de família e que, além de viajar casal, viaja também com filhos, viaja com pet. Já ouvi esse senhor aqui falando muito de pet ainda na época de Airbnb. Hoje na Xstay a gente tem uma adesão gigantesca. Nós somos pet friendly, então a gente tem uma adesão muito grande, realmente, porque eventualmente o hotel não permite, ou tem algumas taxas muito altas, né? A gente também cobra taxa, porque, enfim, é uma prática normal do mercado e porque realmente exige uma limpeza um pouco mais profunda, mas são pontos que influenciam, né? Você precisa entender você vê a ponta. que pet é uma das 5 comunidades mais marcadas no Brasil, no Airbnb. E o Brasil é um dos países do mundo que percentualmente mais os hóspedes buscam acomodação que aceita pet, né? O brasileiro, pelo visto, é louco pelos seus bichinhos. Você sabe, eu vou fazer uma provocação, entre aspas, que é o seguinte. Às vezes a gente desenha projetos porque a gente acha que tem alguém querendo comprar o projeto. Mas não é a maioria das vezes que a gente desenha projetos pensando em quem que vai usar um negócio. E aí, da mesma maneira que a gente está falando sobre as comodidades relacionadas ao público de lazer e as vantagens para esse tipo de produto, porque em alguns casos a gente quer encaixotar negócios com área privativa restrita para um perfil corporativo que seria muito mais um hotel do que um residencial que vá para uma plataforma de locação. A gente faz isso por incentivos de plano diretor, a gente faz isso por incentivos imobiliários. Será que esse é o caminho? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco da essência da ponta. Um possível problema aí pela frente, né? Eu tô vendo já esse problema se materializar, né? Que você vê o inventário para estúdio, por exemplo, em várias regiões da cidade. A demanda e a oferta já estão praticamente balanceadas, mas ainda tem uma entrega de produto nos próximos anos desenfreada. Então, é bem provável que exista um choque de oferta aí. Espero que eu morra da língua, que eu volte daqui a 2 anos e você... Estava errado, Felipe, eu espero. Ia ser lindo, mas eu acho que... Eu também, até porque a gente está nesse mercado, né? Mas eu vejo isso, assim, eu vi um acontecimento, de modo geral, muito... que para quem opera, né, profissionalmente esses locais é muito ruim, porque o incorporador foi lá, o plano diretor, de certa forma, fomentou aquilo, né? Ele criou aquilo, só que ele criou só para vender a chave. Ele não quer saber o que vai acontecer. Então, o Excel aceita tudo, né, gente? Você vai lá, fala que vai rentabilizar 1,5 ao mês, um estúdio que ele está pagando R$25 mil o metro quadrado, aí depois você conta que ele precisa implantar aquele imóvel, né? Mobília, enxoval e tal. E aí, para aquele estúdio rentabilizar 1,5 ao mês, ele precisa ser um quarto que fatura 15 mil ao mês, aonde a locação tradicional, eventualmente, daquele estúdio é 4 mil. É muito desacoplado. Então, existiu uma deseducação, de certa forma, desses pequenos investidores que eventualmente não tinham a capacidade de comprar um apartamento grande para alocar e viram o estúdio como uma oportunidade, mas que hoje eles chegam com esse estúdio com a chave na mão, o incorporador falando tchau, e aí o operador, de certa forma, precisa fazer uma mágica, água em vinho, né, para conseguir chegar ou não, né? Muitas vezes, no nosso caso, a gente acaba sendo muito realista e fala, olha, me desculpa, esse 1,5 não existe. Tá aqui os números de mercado, né? Enfim, então, esses são pontos relevantes, assim, que eu também vi, a gente vivencia um pouquinho no mercado dessa demanda, né, da oferta de estúdios, não só na cidade de São Paulo, mas todas as capitais. Eu acho que é mais São Paulo, né? O plano diretor aqui, ele fomentou muito isso, né? Se você for ver, mais cedo eu falei a frase, a demanda no Brasil cresce mais rápido que a oferta. E tem alguns pockets, né, alguns lugares, alguns segmentos onde isso não é verdade. Eu acredito que estúdio em São Paulo é um que não é verdade. Mas você vê, por exemplo, quarto e sala em São Paulo, 2 quartos em São Paulo...
cara, esse negócio voa, né? Porque tem uma alta demanda, pouquíssima oferta. Então, tem produtos interessantes em todos os mercados, né? Perfeito. E eu acho uma coisa legal, a gente está falando de investimento, que eu acho muito legal do Aluguel por Temporada, é que a saída do investimento é muito mais fácil. Então, um hotel, você compra um quarto de hotel, né? Um investidor, e você está preso dentro daquela estrutura, porque é um hotel. O Aluguel por Temporada, a saída para, enfim, tem uma operação, a demanda baixou na cidade, vamos botar um contrato de 1 ano e meio de aluguel por longo prazo. Se a demanda voltar, você vira a chave para aluguel por temporada novamente. E no final das contas, você pode vender aquele ativo como uma residência para alguém. Então, existe uma saída do investimento, né? Uma estratégia aí É bem mais flexível. É bem mais flexível nesse sentido. Agora, falando um pouquinho da Nocto, assim. Só para a gente também colocar para o público, né? Quem que é o cliente potencial de vocês, assim? Quem que é essa pessoa que está querendo criar o hotel de 50 quartos ou não? É aquele cara que tem um terreno de 500 mil metros e quer fazer um resort e tal? Aonde vocês adicionam valor? Qual que é a proposta de valor da Nocto hoje para o mercado? A gente tem 4 eixos estratégicos dentro da empresa. E até antes de falar sobre eles, a gente atua na hospitalidade e a gente atua no mercado de entretenimento. São os setores que a gente trabalha. E hospitalidade, hotelaria convencional, STR, resorts, multipropriedade, timeshare, esse é o vínculo. E na área de entretenimento, parque aquático, parque temático, atração turística, FECs, que são as Family Entertainment Centers. Esse é o nosso universo. De que maneira? Dentro da Nocto, a gente tem uma área de estratégia e de desenvolvimento, que está relacionada à concepção de produtos, entender perfil de negócio, investimento necessário, potencial de resultado, parceiros para operação, modelos de contrato. Na prática, tirar projetos do papel, colocar no setor empreendimentos que a gente acredite, fazendo leituras setoriais que tenham muita aderência ao que a ponta espera. O Felipe falou sobre grandes números relacionados ao mercado de STR, e se olha algumas empresas globais, até exemplo do Airbnb, em centenas de bilhão de dólar, o mercado é gigantesco. E para que desenvolver produtos que não fazem sentido? Porque você não simplesmente faz leituras setoriais e estrutura aquilo que é relevante dentro dos negócios. A parte de estratégia, a parte de desenvolvimento é exatamente isso. A gente tem um eixo relacionado à performance e gestão, e aqui temos auxiliado as empresas a melhorar resultados dentro dos seus próprios empreendimentos. Então quem tem um empreendimento, vocês também podem ajudar, não é só estruturando novos negócios. Não, é olhando para dentro, ajudando a aterrissar a estratégia junto à ponta, vendo o potencial relacionado à melhoria de receita, melhoria de resultado operacional também na linha de custo. Esse é um olhar um pouco mais para dentro dos negócios. Na parte de RM e Analytics, que hoje ela é liderada pelo Edu, que é o nosso sócio que veio da aviação, é um cara que passou quase 20 anos dentro de Latam e Gol, atuando em automatização de processo e atuando também com viés comercial de transformar informação em receita dentro dos negócios. Então, aqui a gente tem projetos relacionados a entender como manipular dados, manipular não no sentido pejorativo, mas como estruturar dados, como definir processos, que plataformas, tecnologia se utilizar para melhorar o potencial de receita dos empreendimentos. E aqui eu acho que tem um gancho também para a STR, que tem uma oportunidade muito grande. Porque no final das contas, a gente fala sobre a hotelaria convencional, ela tem um custo operacional muito alto. E o mercado de STR tem um custo operacional que pode ser mais baixo. Mas para algumas linhas, como é o caso de gestão de receita, no caso da hotelaria tradicional, você tem um analista olhando 6 propriedades, 5 propriedades. No caso de STR, você nunca vai conseguir fazer isso. Até porque o número de habitações por imóvel vai ser menor. Vai ser uma fração do que a hotelaria. Então, você precisa ter tecnologia para conseguir processar a informação, tomar decisão de uma maneira mais ágil. E a gente está fazendo isso não só para o hotel, mas está fazendo isso também junto ao mercado de STR hoje, dentro da Nocta, com projetos que já estão acontecendo. E o último eixo é a parte de marketing e inovação, que a gente fala sobre distribuição, estratégia de fidelização
de clientes, estruturação de marca, posicionamento de mercado. E cada uma dessas verticais, hoje, ela é liderada por um dos nossos sócios e que vivenciaram esses eixos na ponta. Em campo junto mesmo, há né? 20, 30 anos de mercado, ajudando a implantação de soluções reais. Muito bom. Legal. Existe algum perfil de cliente ideal, algum tamanho ou não, assim? Olha, atuamos desde fundos de investimento. Uhum. Então, alguns dos nossos clientes, ao longo desses 2 anos, foram e são o Banco Modal, a XP, a própria HSI, que a gente ajudou em algumas decisões de investimento, e outros também de fundos de private equity, que a gente não pode revelar nome. A gente tem ajudado muito o que eu chamo do mundo real, das empresas do dia a dia, que estão com problemas e oportunidades vinculadas à ponta. Então, atuamos com o grupo Tauá, ajudamos Intercity, ajudamos o pessoal da Sit Home, dentro da plataforma de STR, ajudamos a Atlântica, Stamplaza, Jurema, Transamérica, Comandatuba, que estão ali no dia a dia. Eu acho que isso é muito legal, porque, de certa forma, dentro dessas empresas tem uma estrutura executiva parruda e de pessoas que estão no mercado há algumas décadas. E, de alguma forma, eles veem na gente algum valor agregado na tomada de decisão. Esse é um pouquinho do perfil, tá? E olhando para os desenvolvimentos, os incorporadores, eles são a essência do que a gente tem de novos projetos, com exceção dos poucos grupos patrimonialistas hoteleiros. Muito bom, gente. Obrigado. Assim, a gente está chegando no bloco final aqui. Obviamente, deixo espaço caso vocês queiram adicionar alguma coisa, mas eu queria que cada um de vocês pudesse deixar uma reflexão final assim, sobre como a inovação ou a tecnologia, né, elas podem moldar o futuro desse negócio. Qual o impacto? O que as pessoas precisam estar olhando? Ficarem atentas e repensarem a forma que eles fazem isso, né, atrelado aí a inovação e tecnologia no mercado, seja ele de STR, né, ou de hotelaria qualquer, lazer, resort e tal. Tem alguma reflexão que vocês acham legal para a gente encerrar o bloco? Posso falar um pouco assim da filosofia de inovação do Airbnb, por exemplo, né, que é bem interessante, uma empresa muito inovadora, né? E você é treinado do primeiro dia a pensar com o mindset correto para a inovação. Então, um dos valores da empresa lá é be a serial entrepreneur, ou seja, um empreendedor em série, né? Serial. Então, você é estimulado a desafiar o status quo. Não tem processo, não tem verdade absoluta, você é estimulado a desafiar o status quo. Eu só acho que isso tem que ser feito de forma responsável. Eu vou falar em qual sentido. Uma ideia boa ou uma opinião qualitativa, ela não é um motivo para fazer nada. Ela é um motivo para se olhar os dados. É um motivo para olhar para o quantitativo. Então, você tem que estar sempre com uma mentalidade de vamos desafiar o status quo, vamos pensar em formas diferentes de fazer a mesma coisa. E quando você tem boas ideias, não implementa elas. Começa a olhar os dados, faz A/B testing, cria grupo de experimento e faça de uma forma mais científica, porque senão, muitas vezes essas ideias, assim, por mais intuitivas que elas pareçam, elas acabam em lugar nenhum, né? Então, é muito importante também você ter um embasamento técnico, né? Mas eu acho legal essa mentalidade de vamos desafiar o status quo, vamos pensar em fazer as coisas diferentes, nada é verdade absoluta. Boa, muito bom. Acho que a gente precisa disso um pouquinho no setor. E você, Pedro? Olha, me vem à cabeça a primeira mensagem, não replicar padrões que, de certa forma, algumas empresas têm em outros mercados e achar que a STR vai ser a mesma coisa, porque não vai. Os mercados são diferentes, perfil de cliente é diferente, perfil de produto é diferente e não dá para simplesmente homogeneizar o que é a hotelaria convencional e falar assim, agora eu vou desenvolver um programa de STR incrível, porque não vai acontecer. Não vai. Eu acho que, ainda que exista dentro do mercado de STR alguns benefícios vinculados a um custo operacional mais controlável, existe também desafios dependendo do modelo de gestão.
que é o tal de fazer gestão de apartamentos pulverizados em todo e qualquer local, porque o seu efeito escala, ele pode ir pro buraco. Custo de logística numa relação a isso, alto. custo de logística alto. Você não tem a pessoa dentro do empreendimento, só que você tem um custo operacional fora, que ele às vezes inviabiliza o seu negócio. Você cresce inventário, só que você cresce o número de pessoas dando suporte àquilo e no final das contas a sua margem continua lateralizada. Então, é um bom negócio, mas não é também para toda e qualquer cidade, para todo e qualquer produto, e o efeito de escala mínima é necessário também vinculado ao nosso negócio. Estou falando de nosso negócio, tá curioso já? De mim, falando de STR. Tem que ser, né? Demorou uns meses, mas chegamos lá. Chegou. Tô educando bem o menino, né? Tô educando bem. E eu acho que tem um lado também na pauta de inovação, que a gente comentou de maneira mais superficial, falando sobre processamento de dados, gestão de receitas, que ele é fundamental para o negócio. Porque, de novo, você não vai conseguir olhar em detalhes cada uma das milhares das unidades que a sua empresa vai abraçar. E você não vai conseguir ter um analista olhando para cada 5. Você vai ter que ter, de alguma maneira, a tecnologia a seu favor para processar a informação, tomar decisões melhores e trazer um potencial de upside de receita, que é o que se espera dentro das plataformas de gestão. Falei bobagem? Não, eu acho até uma coisa interessante que você falou, né? Porque você vê a hotelaria tradicional, ela é muito mais homogênea, assim, em geral, né? Você tem o budget, aí você tem o upper budget, mid-scale, upper scale. Aí, por outro lado, você tem o resort, enfim, até categorizado, né? O aluguel por temporada é uma loucura, o inventário, é uma loucura. 2 quartos que aceita pet no tal lugar, Você não consegue categorizar dessa forma, né? Então, às vezes, você vê um mercado que é extremamente comprimido, que tem demanda não atendida pra caramba, aí você vai lá, cria uma operação, mas você tá pegando o segmento errado e não adianta pra nada, né? Então é uma coisa muito um pouco mais complexa nesse sentido. Muito bom, gente. Pô, obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Prazer poder discutir isso. Uma pena que o nosso tempo hoje está curto, senão dá para fazer mais uma horinha aqui. Sim. Mas, enfim, para quem queira conhecer um pouco mais do trabalho da Noctua, qual que é o site de vocês? Somos Noctua. .com.br, nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram também, somos Noctua. Vocês acham a gente nos canais digitais. Muito bem. E para você queira conhecer um pouco mais da XTAY, também acesse os nossos canais lá, xtay.com.br, xtay.com.br e o nosso canal no Instagram, @xtayoficial. Então, se você é um viajante, se você é um proprietário de um imóvel que queira rentabilizar ele de uma forma diferente, eventualmente maximizando a sua rentabilidade sem ter trabalho, confira lá um pouco do nosso trabalho e certamente vai ser um prazer atender vocês. Gente, obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Check-in Digital e até a próxima. Valeu!